Saudar os irmãos, em nome de Jesus, a paz. Viemos este domingo para partilhar mais uma vez a mensagem de Deus. Desta vez, nosso texto está em Gálatas 4, capítulo 4, versículos 1 até 10. Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 10. O título, o tema é O Evangelho isenta-nos da lei. O Evangelho isenta-nos da lei. Vamos à palavra de Deus. Versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, é nada difere de servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Deixa eu repetir o 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conheceis a Deus, serveis aos que, por natureza, não são deuses, com minúsculo aqui. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Ponto. Louvado seja Deus. Esta é a palavra de Deus. Bom, eu vou resumir aqui a mensagem de Paulo para Gálatas. Era realmente pertinente. Pode ter um significado muito profundo para os novos convertidos, não só, mesmo para os crentes já de longa data. Diz aqui a palavra de Deus, a questão que Paulo coloca aqui é do herdeiro na fase de menino, não é? Diz ele que não tem diferença com o servo, ainda que seja senhor de tudo. Para comparar Paulo a lei e em relação ao povo de Deus, o povo de Israel. Quando estavam sobre a autoridade da lei, eles sendo mesmo herdeiros, não eram diferentes de meninos. Portanto, a lei, toma Paulo a lei aqui como tutor, não é? Tutor, como aquele que está para tutelar a nação santa. No versículo 3 diz assim: também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Portanto, a lei vinha para regular a nossa posição diante de Deus. Antes de sermos herdeiros, nós não éramos diferentes de servos. É o que está a falar Paulo. O problema dos Gálatas é, depois de terem aceito a Cristo, voltaram aos rudimentos da lei,
aos velhos rudimentos da lei, tornaram-se escravos da lei, de mandamentos. Então, diz o 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Sim, que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, a mensagem de Paulo aqui estava a dirigir aos judeus convertidos a Cristo, mas que outrora foram judaizantes, foram escravos da lei, para compreender esta mudança da lei e da graça. Compreender esta transformação, a mudança, ou melhor, compreender a diferença da lei e da graça. Acho que é esta condição que Paulo aqui está a colocar para qualquer ouvinte ou leitor desta carta. Entender a diferença entre a lei e a graça. A lei escravizava-nos, ou melhor, a lei escravizava os seus praticantes, porque a pessoa que faz viveria daquilo que faz. Então, a graça, portanto, a lei não é da fé, mas a graça é da fé. Aquele que crê nele, então não precisa de fazer, mas já está salvo. Aquele que crê no Filho, então tem a vida, como diz noutra palavra João. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, a lei dizia que aquele que fazer essas coisas por elas viverá. Portanto, depois de um trabalho exausto de Paulo como missionário em Gálatas, eles voltaram aos velhos rudimentos. E isto perturbou Paulo. Não é? Eles voltaram aqui, como diz o versículo 10, guardar dias, meses e tempos e anos. Portanto, isso estava dentro da lei. Eles faziam estas coisas que depois da conversão, um cristão, um salvo, um nascido de novo, não precisa de voltar a fazer, mas voltaram a esses velhos rudimentos. Esta carta foi escrita precisamente aqui no capítulo 4, para mostrar que, olha, ainda que vocês, judeus, fossem de Israel, ainda que fosse herdeiro do próprio reino, mas quando se tornaram menino, ou quando eram menino, não se diferenciavam de um escravo, tanto sendo vocês herdeiros. Na verdade, o Evangelho mostra também passos de crescimento. Nós nos convertemos em Cristo, nós crescemos, adquirimos estas bênçãos todas progressivamente. Mas quando ficamos estagnados e iracundos, não somos diferentes dos servos. Nós podemos sofrer situações até perigosas, espiritualmente falando, porque não crescemos, porque não passamos de uma fase para outra fase, ou de um nível para outro nível, através do crescimento adequado que a Bíblia aqui mostra na palavra de Deus. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, versículo 6, que clama, Abba, Pai. Ou em outras palavras, nós adoramos o Pai em Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do seu Filho. Adoramos, clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Pai. Clamamos Deus para o Pai. Pelo Espírito de Deus está em nós. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. O que é que Paulo está a dizer? Depois da conversão em Cristo, nós recebemos o Espírito do Filho, que nos desliga da escravidão da lei. Enquanto a lei nos prende, não é? O Espírito nos liberta. Então, a conversão em Cristo é para a liberdade. Quando nós nos convertemos em Cristo é para a liberdade. Mas quando nós voltamos aos velhos rudimentos, a lei de mandamento, a lei de cerimônia, então nos prendemos de novo. É o que aconteceu depois do livramento.
depois do ministério de Paulo em Gálatas, depois da fundação desta congregação, desta missão de Gálatas, então eles voltaram ao velho sistema, deixaram de crescer na graça. Isto é que incomodou Paulo e pode incomodar qualquer líder. Deixaram de crescer na graça para compreender a boa, agradável vontade de Deus. Então regrediram. Eles voltaram aos velhos rudimentos. Então estava a dizer Paulo que o herdeiro, quando é menino ainda, não é diferente do servo. Não é diferente do servo. O herdeiro, quando é menino, não é diferente do servo. Ainda que seja dono de tudo, mas ele precisa de tutor. Então, realmente, está mostrando também que a lei, ela servia de tutor. A lei servia de tutor para eles, que nos levaria a Cristo. Em outro lugar, até Paulo é muito claro, diz que a lei foi um aio que nos levava a Cristo, dizendo que foi uma ponte que nos levou até Cristo. Portanto, não era o fim em si. Então, os judaizantes asseguraram a lei como fim. Como muitas pessoas, às vezes, olham as leis como algo para se assegurar. Mas as leis, talvez, são muito úteis para nos levar a um determinado lugar. A graça, então, se revela perfeita. Mas a lei nunca se revelou perfeita. A lei sempre foi defeituosa. Então, realmente, a graça é que nos levou, que nos leva diretamente a Deus. E a graça manifestou-se através de Cristo. Então, Paulo está aqui a declarar que os judeus que querem continuar na lei, na verdade, não são diferentes de um servo, de um escravo. Então, estão parados no tempo. Não são diferentes do escravo. O escravo não faz o que quer, como quer, na hora que quer. Então, realmente, mas quando se converteram a Cristo, receberam o Espírito do Filho, então tornaram também herdeiros de Deus, através da fé em Cristo. Neste caso, deixam de ser meninos. Então, estava a colocar esta comparação para estes judaizantes preferir alguma coisa, ou permanecer na lei, ou avançar através da graça, crendo em Cristo, para deixarem de ser menino. Assim que já não és mais servo, versículo 7, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Tanto Cristo vem anular a escravidão da lei, anular totalmente, para nós sermos filhos e também herdeiros de Deus, mas em Cristo. Isso não vem de nós, nem das obras, para que ninguém se glorie, mas em Cristo. Então, se alguém, outra parte, Paulo fala, 2 Coríntios 5, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, as coisas velhas passaram. Então, esses judeus, tinham dificuldade, até hoje, alguns judeus têm dificuldade de se desfazer-se da lei de mandamentos em Cristo Jesus. Portanto, há algum grupo que não acredita que o Messias que apareceu para morrer por nós é o verdadeiro Messias, ou aquele Cristo, aquele que nós, os cristãos, chamamos de Cristo, não é o Messias para certos judeus até hoje. Mas também há certos cristãos que não acreditam naquele homem como Messias, e este é o problema que faz a diferença entre verdadeira religião e falsa religião. Nós, os cristãos, cremos que o Cristo é o Messias, aliás, o Cristo é o Messias da humanidade, ele que vem para nos fazer chegar a Deus, para nos tornar, através do Espírito do seu Filho, filho de Deus e herdeiros de Deus. Portanto, com-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, através da conversão. Não era necessário os Gálatas voltar à lei, mas era necessário continuar a crescer na graça em Cristo Jesus. Esta é a mensagem que Paulo fala aqui. Se nós observarmos os versículos 11 até 13, diz assim: receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco, irmãos.
Rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. O 13 diz, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. O 14 diz, e não rejeitaste nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. 15. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancareis os olhos, e muitos dareis. Fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Então, eles têm zelo por vós, outros falsos mestres neste caso, não como convém, mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Então, aqui no 19 diz, meus filhos, porque por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formatado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Portanto, é esta a inquietação que Paulo tinha. Nós encontramos o Paulo como um líder zeloso, que quer ver os seus filhos na verdade, caminhando pela verdade e vivendo na verdade. Então ele lutava com este mal entendido dos Gálatas, não é? Em querer a salvação, em querer ministrar a salvação através da observação da lei. É esta inquietação que Paulo está mostrando aqui, apresentando aqui no livro de Gálatas, capítulo 4. Então, que os judeus deviam deixar de ser, portanto, ouvintes da lei, observadores da lei, porque já aceitaram Cristo, deviam crescer de glória em glória, tornar-se herdeiro de Deus através de fé em Cristo. Então, era este pequeno desprezo da fé em Jesus Cristo. Eles tinham muita relação com a lei e depois inclinavam muitas vezes as cogitações desse povo era para a lei de mandamentos, a lei de Moisés. Então isso aí já não fazia sentido para os que se converteram em Cristo. Vão notar que Paulo era um ministro da graça de Cristo, não era mais ministro da lei. Então, outrora ele serviu a lei como fariseu, mas agora convertido no livro de Atos capítulo 9, ele era pregador da graça de Deus. Então, a graça é diferente da lei. Pontos de divergência. Por exemplo, a lei diz que faz isso e vive disto, mas a graça diz crê, então, e não faz. Crê, será salvo. Agora, a lei diz faz e disto viverás. Então, a graça diz crê e da fé, pela fé viverá. Portanto, o justo viverá pela fé. Então, nós cremos naquele que morreu na cruz, naquele que cumpriu a lei, então nós automaticamente também temos a graça daquele que cumpriu a lei, que é Cristo Jesus. Então, esta nova maneira de estar, nova maneira de ser no Evangelho, os Gálatas ainda não estavam habilitados a isso, não estavam bem alicerçados nesta nova forma de estar no Evangelho. Muitos crentes nos nossos dias estão nesta mesma posição. Não têm o hábito de estar nesta forma de ser o Evangelho porque tem os velhos rudimentos que foram transmitidos pela tradição. Neste caso, os nossos ancestrais nos ensinaram isto e aquilo. Tem esta nova forma de estar no Evangelho que é necessário aprender esta nova forma porque proporciona graça e bem-estar com Deus. E esta falta de relação clara ou uma relação prática com Deus cria transtorno na nossa maneira de viver, porque realmente há pessoas que arrastam o passado, arrastam a tradição hereditária para o Evangelho. Isto cria transtornos no Evangelho, porque as pessoas não sabem se devem obedecer a Cristo desta forma ou daquela forma.
Mas as cartas aqui, as cartas dos apóstolos aqui na Bíblia, elas trazem essas doutrinas bem limpas, não é? Porque o sangue de Cristo, quantas vezes o Pedro não falou, o sangue de Cristo nos purifica toda a imundícia. João não falou disso, Paulo não falou disso, falou também disso. E tantos outros escritores do Novo Testamento falaram, as cartas falaram frequentemente disso, que o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que pela tradição dos nossos pais aprendemos. E essas tradições, não é? Fora da lei de Moisés que eles tinham, a tradição que os judeus tinham, nós, como africanos, como asiáticos, como europeus, temos as nossas tradições também. Essas tradições não são adicionadas ao Evangelho, precisamente aquelas que ferem a lei da santidade, a lei da conversão, a lei da vida espiritual. Então, elas não têm que ser adicionadas. Então, essa deficiência judaica de trazer a lei de Moisés, a lei cerimonial para a salvação, ou para servir de amuleto para a salvação, foi condenada aqui por Paulo. Então, vocês voltam aos velhos rudimentos, guardados agora meses e tempos e anos, não é, cerimoniais, então vocês estão a voltar para a lei de Moisés. Então, Cristo de nada vos valerá. Então, é esta coisa. Algumas pessoas foram salvas, mas a dada altura perderam a alegria da salvação, porque voltaram a estes rudimentos, por falta talvez do ensino, talvez correto e claro do Evangelho, mas às vezes por causa da negligência, ou melhor, a falta de acompanhamento após a salvação. E é esta necessidade, porque nós, quando nos convertemos a Cristo, adquirimos uma cultura cristã. Vamos lá falar assim, cultura cristã, que é algo que nós seguimos segundo os cristãos de todo o universo, segundo os verdadeiros cristãos em todo o mundo. Então, esta cultura cristã nos isenta da lei. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Há necessidade, é imperioso, há necessidade de continuarmos, como diz Paulo, enraigarmos em Cristo, não é? E crescermos nele, permanecer nele e crescer nele em Cristo. Há cristãos que se converteram e muito antes mesmo de amadurecer, eles voltaram a se envolver com os velhos sistema, o velho sistema tradicional de viver, e ficaram frustrados. Alguns caíram na fé, tropeçaram de vez e não levantaram-se mais. Alguns ainda cocheiam, mas precisam delegar essas práticas que o Evangelho não recomenda. Por favor, afaste-se dessas práticas que o Evangelho não recomenda. Então aqui Paulo estava a chamar a esta atenção aos Gálatas: voltem a Cristo, permaneçam em Cristo. Então vocês não podem estar como escravos. Tanto a lei, em outro lugar, Paulo fala muito bem que era aio que nos levava a Cristo. Era uma ponte, não é, que nos levava a Cristo. Então chegamos a Cristo, então temos que nos enraigar em Cristo e crescermos em Cristo, portanto amadurecermos para a honra e glória. E para isso acontecer, precisamos de ter um tutor, alguém que nos ensina a palavra, um tutor salvo, mas bem salvo, que nos ensina a palavra até adquirirmos o hábito de ler, estudar a palavra e ver pela palavra. Até adquirirmos o hábito. Nós saímos de sistemas tradicionais, nós saímos das nossas tradições, éramos escravos, éramos servos da lei. Então nós, quando viemos a Cristo, precisamos de permanecer até adquirirmos bons hábitos em Cristo, hábitos de meditação, hábitos de oração, hábitos de servir a Cristo e permanecermos nele. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Aqueles que ainda estão retidos na letra da lei, retidos nos rudimentos tradicionais que aprendemos dos nossos antepassados, nossa vã maneira de viver, na verdade, há tradições que ferem a integridade cristã. Essas tradições precisam ser eliminadas, destruídas, porque em Cristo nós temos a liberdade de viver para Deus em Cristo Jesus. E é através desta fé que nós temos que aprender a crescer de glória em glória até atingirmos a estatura do varão perfeito que é Cristo. Na verdade, nós precisamos
dessa estatura, do varão perfeito, do varão irrepreensível. E isto é a vontade de Deus. Eu quero orar para todos aqueles que estão em Cristo, talvez regrediram por falta de mantimento da palavra de Deus, regrediram por falta de pastores íntegros na orientação para o crescimento espiritual. Então, mas agora estão arrependidos, querem voltar a Deus. Quero orar agora uma oração simples, só de retorno para Deus. Volta a Deus. Se quer voltar, volta a Deus. Há pessoas que voltam aos templos. Ele saiu, fez o que fez, voltou ao templo, estagnou-se lá. Volta a Deus. Se alguém quer voltar, tem que voltar a Deus. E quer dizer que quando volta a Deus, tem que se apresentar a um ministro que lidera esse trabalho e depois conta o que andou a fazer quando estava fora da fé. E realmente esse ministro de Deus, humildemente, vai te ajudar a levantar. Se alguém quer voltar, volta a Deus. Não volta simplesmente ao templo, mas volta a Deus. Isso vai ser bom para a sua consciência também, a sua moralidade, a sua integridade espiritual, que conta muito para o crescimento. Queremos orar em nome de Jesus. Quero orar com todos aqueles que estão a sentir remorso e querem voltar à integridade espiritual. Feche os olhos e quero orar. Se és uma dessas pessoas que tropeçou e caiu, está há muito tempo estagnado nas leis e tradições, não consegue retornar-se a Cristo, por favor, feche os seus olhos onde estiver e eu quero orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro para o irmão, irmã, que está do outro lado me escutando, que caiu, regrediu por falta da assistência, por falta da graça, por falta do entendimento da graça ou da fé cristã, para que o Senhor traga de volta, através do Espírito Santo, Senhor, reabilita essa pessoa para voltar no eixo do Evangelho, porque é necessário voltar a Cristo, é necessário tornar-se a Cristo para a vida eterna, porque realmente os velhos rudimentos da lei, os rudimentos tradicionais, nos separam da graça, nos retira da graça, e nós precisamos de permanecer e crescermos na graça, de fé em fé, até atingirmos a estatura perfeita do varão perfeito, que é próprio Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que, quando ouviram esta palavra, tiveram remorso e acharam melhor fazer comigo esta oração, voltando a casa. Porque mesmo um filho pródigo foi convidado a voltar a casa, e quando chegou a casa, o pai recebeu com amor. Deixe, Senhor, ser claro que o pai está à espera de todos aqueles que querem retornar a casa para os receber com amor. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó abençoe, Senhor, todos que estiveram aqui a orar comigo, para a glória de Deus Pai, a partir de agora e para toda a eternidade, em Jesus Cristo, Senhor. Amém. Meu Deus te abençoa rica e poderosamente em Cristo Jesus.